Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao Alesp Você, o seu podcast. Lembrando, né? Toda segunda-feira, às 7 da noite, tem episódio novo lá no Spotify, depois também no nosso canal do YouTube. Aliás, a Assembleia Legislativa de São Paulo, multiplataforma, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, você acompanha tudo do Legislativo Paulista aqui no Alesp Você, o nosso podcast conversando com os deputados e as deputadas, e também nos nossos canais oficiais. Hoje aqui comigo o deputado Paulo Fiorilo, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele tem 57 anos, nasceu em Araraquara, onde começou a sua ligação com a política, é professor formado em filosofia e mestre também em ciências políticas. Foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo por 14 anos e lá também chefiou o gabinete da prefeitura em 2003 e foi eleito vereador 2 vezes. Olha só. Além disso, foi secretário de administração de Osasco e está no seu primeiro mandato como deputado estadual. Bem-vindo, deputado Paulo Fiorilo. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Pois é, deputado, a gente diz aqui que no Alesp Você, a gente fala primeiro das proposituras, da legislatura que o senhor está, mas também depois tem um lado B. Está preparado para isso? Sempre preparado. Assim que eu gosto, gente. Deputado sempre preparado, sempre muito solícito aqui com a gente. Começando falando de projetos de lei. O senhor lembra qual foi o primeiro projeto de lei que o senhor apresentou aqui na casa? Claro, lembro, foi vetado. Ele foi aprovado e vetado. Era um projeto que criava um grupo de mediação de conflitos nas escolas estaduais. Ele foi vetado e... Aliás, ele foi aprovado e o governador vetou o projeto, o que eu acho que é uma pena, principalmente no momento em que a gente precisava ter, nas escolas estaduais, profissionais preparados para dialogar sobre esses conflitos, não só entre alunos e funcionários, entre alunos e professores. Uma pena, mas foi um dos primeiros projetos. Eu apresentei vários, alguns que eu trouxe, inclusive, da experiência da Câmara Municipal de São Paulo, como, por exemplo, da capoeira. Eu tenho uma lei em São Paulo, foi sancionada agora com o prefeito Ricardo Nunes, que coloca na rede municipal a capoeira. Nós apresentamos também aqui. E outros que eu trago da experiência da Prefeitura de São Paulo, alguns que eu não consegui ainda viabilizar, mas que eu espero, quem sabe, a gente consiga ainda nesse próximo período. Acho que é importante para quem está em casa, né, tem essa referência. Quando você traz a sua realidade, daquilo que você já viveu, para esse momento de estar como deputado, né? O senhor disse, trouxe algumas referências, trago alguns projetos de lei dessa referência já política que o senhor teve anteriormente. O quanto essa ligação é importante não só para o deputado como o senhor, que está em primeiro mandato, mas para uma sequência de carreira política? Eu acho que na política você vai acumulando experiências. Eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete na Câmara, como você leu. Eu fui vereador por 2 mandatos não consecutivos, fui secretário em Osasco, fui chefe de gabinete da então prefeita Marta do PT. E isso tudo vai construindo as suas referências e as suas prioridades. E é a partir daí que você desenvolve uma atuação, por exemplo, como eu faço aqui na Alesp. Então eu trago já uma experiência, por exemplo, de debates em plenários, de projetos de lei, de atuação parlamentar. Isso ajuda muito, isso ajuda, inclusive, a desenvolver o seu trabalho. Diferente de quem ainda não teve uma experiência e vai ter a primeira experiência aqui. Nenhum demérito, eu acho que aí a pessoa vai ter que aprender, entender regimento interno, aprender a se comportar no debate. A gente viveu aqui muitas situações difíceis, de pessoas que não entendem as regras. Ainda alguns não entendem, mas eu acho que é fruto da inexperiência. E eles vão acabar acumulando e vão ser, com certeza, parlamentares de grande referência para o Brasil, para o Estado e assim por diante. E falando ainda de projetos de lei, aproveitando aqui que a nossa produção nos trouxe, foram 41, são até agora, né? 41 projetos de lei. Vou destacar alguns aqui também para a gente conversar. Tem o 271 de 2020, que altera a Lei 17.245 de janeiro de 2020, para reduzir temporariamente o valor do subsídio mensal dos deputados estaduais enquanto durar aí a calamidade pública, que a gente espera que logo a gente fale pós-pandemia, né, deputado? Esse projeto foi um projeto apresentado quando a Assembleia começou a discutir as medidas para reduzir custos. Nós já estamos quase
que perdendo a validade desse projeto. Não é projeto da minha autoria, aliás, é da minha autoria e a gente propôs uma coisa nova, que a redução se desse a partir da capacidade de arrecadação de salários dos deputados. Então, por exemplo, tem deputados aqui que têm outras fontes de receita ou que têm uma declaração de imposto de renda robusta. Então, esses dariam uma contribuição maior e os que sobrevivem do seu salário no dia a dia teriam uma contribuição menor, mas também daria a sua contribuição. Acho que esse projeto ele já está perdendo a validade, né? Porque se não cometemos nenhum equívoco, e espero que não cometamos, nós podemos sair dessa fase mais crítica. A gente teve recentemente, por exemplo, Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo, 60 mil pessoas, jogos no estádio do Corinthians, do Palmeiras, com um número grande de pessoas. Então, assim, se a gente continuar usando máscara, mantendo aí as orientações, é possível que a gente volte ao normal. A Assembleia já voltou, a gente já tem, desde o dia 8 de setembro, as sessões presenciais. Agora ainda faltam as comissões. Falando ainda na área de saúde, voltando um pouquinho ali em 2019, institui o programa Jovem SUS e dispõe sobre a preparação dos jovens para essa formação da cidadania em saúde, o PL 219 de 2019. Esse é um dos primeiros que eu apresentei. Esse é um projeto que eu trago da cidade de São Paulo como ideia. São Paulo, no governo do PT, do Haddad, tinha o Jovem SUS. Era a possibilidade do jovem ter uma primeira experiência profissional e atuando numa área pública na saúde. Então, era o jovem que ia recepcionar as pessoas que iam para uma OBS e daria a ele condições, inclusive, de aprender, de ter uma referência de profissão, e ele precisava estar estudando e ganharia uma bolsa. A prefeitura teve esse projeto, ele não era uma lei, e aqui eu apresentei como uma lei, como fiz em São Paulo, um projeto de lei, infelizmente vetado lá e aqui tramitando. Seguindo, então, nesses projetos de lei, um mais recente, o 726 agora de 2021, que veda o uso de intervenções hostis nos espaços livres de uso público urbano aqui no estado de São Paulo. Contextualizando ele? Então, esse é um projeto que tramita lá em Brasília e ele tem referência na atuação do padre Júlio Lancelotti, que também foi recentemente agraciado com um colar aqui, de honra ao mérito aqui na Assembleia Legislativa. É a ideia de você evitar intervenções hostis embaixo de viadutos, em áreas públicas, não só embaixo de viadutos, mas pense os bancos que são inacessíveis para as pessoas. Nós vivemos num momento de crise, um momento grave, e a gente precisa ter um olhar para a cidade. Eu passo frequentemente na Praça da Sé, e a quantidade de pessoas que moram na Praça da Sé, em barracas, deitadas na escadaria, tem aumentado. Então, é preciso que a gente olhe com um outro olhar para essas pessoas que não têm um lugar para morar, que não vão ao abrigo e que ficam ao relento. É impossível que o poder público tenha esse tipo de atitude ou faça essa intervenção, impedindo que esses possam se recolher, pelo menos para se abrigar à noite, na chuva, em momentos difíceis. O Padre Júlio é a referência, aliás, o projeto também leva o nome dele, assim como o de Brasília, do senador de Brasília, porque ele teve uma atitude, todo mundo deve se recordar, quando ele foi embaixo do viaduto com uma marreta quebrar as peças que tinham sido colocadas para impedir a permanência das pessoas. Então, essa é a referência do projeto, é um projeto que está tramitando, vamos ver se ele avança, quem sabe a gente não tem aqui no estado uma lei que proíba esse tipo de atitude. A gente começou, né, o Alesp, você falando de alguns projetos de lei que ainda tramitam na casa, né? Dando um passo à frente, falando de projetos que viraram leis, tanto do senhor quanto em parceria com outros deputados, né? Eu começo com 17.428, que assegura prioridade nas investigações dolosas ou culposas que tenham como vítimas crianças e adolescentes, em parceria com a Érica Malunguinho do PSOL, Marina Elô da Rede, a Patrícia Bezerra do PSDB e o deputado delegado Bruno Lima, do PSL. Eu acho um projeto importante, de iniciativa da deputada Marina Elô. Eu e os outros deputados e deputadas somos coautores. Essa é uma pauta que, quando eu fui vereador, eu atuei muito na questão da criança e do adolescente, acompanhando os conselhos tutelares, e acho que a Assembleia dá uma contribuição importante para evitar esse tipo de situação, principalmente com as nossas crianças do Estado. Então, é um projeto importantíssimo, é lei. Acho que tem que parabenizar não só a Marina, como todos os outros deputados e deputadas que foram coautores. Sim. E a Assembleia que aprovou e o governador que sancionou o projeto.
Quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento aqui no Alesp Você, ouviu o que eu falei aqui. PSOL, Rede, PSDB, PSL, né? No momento em que se pensa num projeto que se vira lei, que virou lei, de várias vertentes políticas, vamos dizer assim. Por mais que se tenham as discussões no bom sentido, cada um entende política de um jeito dentro dos seus partidos e do seu direcionamento, quando se tem uma lei como essa aprovada por partidos diferentes que pensam num bem comum, gostaria que você falasse para quem nos assiste e nos ouve também dessa importância de se pensar no coletivo. Eu parto sempre do princípio que o debate político no parlamento ele precisa ser um debate para construir pontes e agregar pensamentos, mesmo que divergentes, mas que possam ter uma unidade em determinadas ações. Acho que esse é um exemplo. Você tem deputado do PSL que topou assinar, como você tem do PSOL, do PT, Sim. da Rede. Isso é uma demonstração que é possível o parlamento agregar figuras que têm posições políticas distintas, mas que têm uma visão de mundo que defende determinadas questões. Essa é uma delas, importante, e por isso eu acho que tem que ser valorizada. Você tem outros projetos nesse sentido, eu mesmo assino outros, sou coautor de outros que foram aprovados, que podem virar lei e que ajudam nessa construção coletiva. Acho que nós estamos no momento de construir pontes, não de construir muros. E o senhor fala, né, do construir pontes. Essa frase eu escuto muito desde pequena, talvez pelo meu meio e afins, né, de dizer que não importa a sua visão, se é para o bem comum, por que não, né? Rima, mas é isso, né? E às vezes as pessoas, talvez nesse momento em que a gente vive, da política e afins, entendam que cada um só tenha que defender o seu. É importante, mas não só isso. Na política, infelizmente, a gente vive um momento de polarização. Com a eleição de 2018, surgiu um pensamento de extrema-direita e parlamentares com uma visão de lacrar, não importa o debate político, importa eu lacrar você, eu criar notícias falsas para poder deturpar a realidade, fake news. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar para se contrapor a essa lógica. E se contrapõe a essa lógica, aglutinando outras pessoas, pensamentos diferentes e que podem construir juntos. Então, essa é o grande desafio que nós temos no parlamento e na vida, porque quem que não vai se recordar como foram as discussões em família por conta das eleições, Sim. rachar a família não sentar mais juntos. Por quê? Porque se criou esse movimento. Eu conheço gente que se separou por causa disso. A briga de casal, não pela relação, não uma DR sobre relação, mas uma DR sobre política. Uma coisa assim que a gente não achava que isso pudesse acontecer e infelizmente acontece. Aconteceu e espero que a gente supere, porque a política ela não é para isso. A política é para construir saídas e políticas públicas para aqueles que mais precisam. Falando de outra lei do senhor, a 17.384 de 2021 denomina Américo Sárgio dispositivo de acesso e retorno com duplo viaduto ali na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal. Gostaria que o senhor falasse sobre ela. Eu normalmente não apresento projetos de denominação, são poucos. Acho que esse deve ser o único que eu tenho nesse período de mandato. É o pai de um amigo lá de Jaboticabal. O Sérgio, inclusive, o meu amigo teve Covid, ele trabalha no poder público e ele já vinha com essa demanda na legislatura anterior com o deputado Zico Prado. E eu, como tenho uma boa relação, conheci o pai dele, a gente fez essa homenagem que acabou dando certo. E é uma homenagem merecida. Eu acho que você tem várias pessoas que são homenageadas merecidamente, tem algumas que a gente precisa avaliar, aliás, fruto de vários debates públicos, inclusive para poder tirar monumentos e assim por diante. Então, eu acho que é importante quando você faz uma homenagem para quem de fato merece e tem uma referência na região. Falando ainda sobre a sua legislatura, a gente sabe que aqui na Alesp também outras pautas dentro da sua legislatura. Educação, habitação, popular, fiscalização das ações do Executivo, que é o governo estadual, praticamente passou da metade, né, da legislatura, né? Que análise que o senhor faz desse primeira parte, vamos dizer assim, da legislatura?
Do ponto de vista do mandato, eu acho que a gente tem cumprido um pouco aquilo que a gente tirou como prioridade. Eu tenho acompanhado várias cidades no interior do estado, a gente acompanha, eu diria que sem errar, mais de 200 cidades. É óbvio que com a pandemia a gente não teve muita presença, mas depois a gente voltou. Aqui na Assembleia eu tenho atuado muito na fiscalização do orçamento do governo do estado, até porque é papel do parlamentar fiscalizar o executivo. Isso a gente tem feito, às vezes com representações ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, dependendo da situação, e também com o discurso público aqui na tribuna, ou mesmo na repercussão com a mídia. E uma outra questão que a gente tem desenvolvido internamente é a Comissão de Relações Internacionais. Sim. Eu fui um dos deputados que militou para que a gente pudesse ter uma comissão. A Assembleia já teve anteriormente, ficou um período sem, e agora a gente voltou a ter a comissão. No primeiro período, o deputado Reni foi o presidente da comissão, Sim. eu era o vice. Agora a gente inverteu as posições, eu sou o presidente e ele é o vice. E a gente tem atuado muito buscando apresentar para os consulados que estão estabelecidos na cidade de São Paulo as cidades do interior, a realidade do interior, a possibilidade de parcerias. A gente teve várias atividades, por exemplo, tive com o cônsul da Itália, Filipe Larosa, no Alto Vale do Ribeira, tivemos com o cônsul da Suécia em Gavião Peixoto, Araraquara, tivemos com o próprio Filipe em Araraquara, tivemos com o cônsul anterior de Israel, Alon Lavi, também em Araraquara. Então a gente tem feito, tive com o cônsul da Itália a 500 quilômetros daqui, numa cidade chamada Pedrinhas, que está depois de Assis. O cônsul se dispôs aí, lá já quase indo para o Pontal do Paranapanema. Sim. Então, assim, a ideia é que a comissão possa aproximar os países das cidades. E além de presidir a Comissão de Relações Internacionais, eu criei, no início do mandato, uma frente parlamentar que discute o desenvolvimento econômico regional. E a partir da frente a gente tem aproximado os países das cidades. O que eu acho que é importante porque dá ao cônsul, a representação consular aqui, uma visão do que é o Estado. Sim. O Estado de São Paulo não é a Faria Lima, a Paulista, os Jardins, e nem a cidade, né? Então a gente tem feito, inclusive, sugestões. Estamos propondo para cônsul do Canadá uma visita no extremo sul da cidade de São Paulo para conhecer as aldeias indígenas, para conhecer a Ilha do Bororé, e também para levá-los ao Alto Vale do Ribeira. Então são ações importantes e que o mandato se dispôs a fazer. Além dessas questões que você falou, habitação popular, educação, meus projetos, a gente apresentou vários projetos na educação, na habitação a gente apresentou um de autogestão. Então, assim, a minha avaliação ela é positiva, apesar das limitações que a pandemia trouxe, mas a gente conseguiu, através da internet, através de salas de Zoom, de StreamYard, conseguir manter um pouco a presença no interior e aqui na capital. E me parece que esse relacionamento com os consulados e apresentar essas realidades do interior, como o senhor disse, né? Uma coisa é eles terem os seus locais aqui na cidade de São Paulo, seus escritórios, mas outra ir realmente ao encontro desse estado de São Paulo. Claro que a pandemia também talvez acabou atrapalhando esse sentido de ir aos locais, mas me parece que o interesse nessa questão dessas conversas é gerar emprego, gerar novos investimentos no estado de São Paulo. Claro que aí a economia gira aqui no estado também, mas que eles conheçam efetivamente a realidade do estado de São Paulo e de como talvez os seus países consigam ajudar nessas equações que às vezes não fecham aqui no estado de São Paulo. A ideia é um pouco essa, é a ideia de apresentar as cidades do interior para os cônsules, aproveitando a vocação dessas cidades, a beleza natural, como o Alto Vale, os rios que a gente tem na região de Jales, Santa Fé, ou a agricultura, né, o que existe no estado, para tentar construir essas pontes com países que têm interesse em investir. A gente fez reuniões com muitos países, ainda temos reuniões, a comissão ainda tem pelo menos mais 2 reuniões, e eu tenho feito, além disso, conversas com os consulados. Tive agora recentemente na Espanha, com o cônsul da Espanha. Nós vamos ter um investimento grande na cidade de Araraquara, por coincidência. Nós vamos ter lá a Estrela Galícia, que vai instalar sua fábrica de cerveja.
um investimento também muito grande, em que pese a Espanha aqui tem a Telefônica, tem a outras empresas importantes, Santander como banco de referência, mas esse é um investimento importante. Vamos ter a conversa com a França agora, e a gente teve com os países da América Latina e do Caribe. Então a gente tem feito muitas conversas buscando essas parcerias. E um último exemplo, para a gente talvez esgotar esse debate, nós fizemos uma conversa com os países da América Latina e do Caribe, e a partir dali surgiu a ideia de uma parceria com as universidades. Então nós vamos realizar ainda no começo do ano que vem uma reunião entre as 3 universidades estaduais e esses países para buscar parcerias na área educacional. Então, um passo importante de troca de experiências. Perfeito. Agora, chega no momento do Alesp você, que eu falei lá no início, o senhor falou que estava preparado, né? Pergunto para você isso. Não, essa parte eu não estou preparada, mas se o senhor quiser perguntar, a gente lá no finalzinho a gente pode trocar. Então, tá bom. Trocamos de papéis. Trocamos de papéis. Mas antes disso, falando desse lado B que a gente diz aqui do deputado, mas enfim, não do deputado, mas do Paulo Fiorilo, né? Eu li lá no início que o senhor, né, é professor formado em filosofia. Mas antes de ser formado em filosofia, de ter entrado na faculdade, quando que o senhor começou a gostar de falar de política? Se é que a gente começa algum dia a gostar, né? No sentido de a gente já nasce fazendo política, né? Dentro de casa, com a mãe pedindo uma coisa ou outra, mas enfim, naquele momento da consciência, talvez, de entender que era isso que o senhor gostaria de levar como bandeira. Eu acho que o que me fez gostar de política foi a Igreja Católica. Em Araraquara, eu participava da igreja e, a partir dali, eu comecei a me envolver também com a discussão política. Eu fiz campanha em Araraquara, já para o PT, em 82. Apoiei um amigo, que é o Flávio Haddad, foi candidato a vereador. Apoiei uma chapa do PT. E daí eu venho para São Paulo fazer filosofia para saber se eu tinha ou não vocação para padre. E eu descobri que eu não tinha vocação para padre, acabei ficando por aqui e continuei envolvido com a política. Fui trabalhar nos sindicatos metalúrgicos do ABC e isso foi fortalecendo os meus elos, as minhas relações com a política. E é a partir daí que eu percebo a importância da política na vida das pessoas, na vida daqueles que mais precisam, na possibilidade de você poder ajudar a transformar realidades. E é a partir daí que eu começo a militar de forma mais orgânica, daí vou trabalhar na Câmara, daí sou vereador, depois e as coisas deputado. Vão entrando na história. Eu acho que quando você descobre a sua vocação, você não tem dúvida que você vai se envolver até o último fio de cabelo da Judy, não meu. Porque é uma coisa que você gosta. Sim. Então, você faz por prazer. Eu sempre dou esse exemplo. Quando eu trabalhava em Araraquara, eu trabalhei no escritório de contabilidade. Domingo à noite, quando começava o Fantástico, me dava uma angústia e eu não sabia por quê. É porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. E não era com aquilo que o senhor... Hoje talvez, eu trabalho de sábado, de domingo, de segunda, de feriado, porque eu me sinto realizado, porque eu faço por vocação. O Rubem Alves tem um texto bonito, chama... um texto sobre jardinagem e política. Vale a pena ler, é uma página. Mas assim, é um texto muito profundo, que diz isso. Quando você faz por vocação, você faz bem feito. Quando você não faz por vocação, você faz por dinheiro. E fazer por dinheiro é horrível, porque você só faz por obrigação. Então, acho que a política, para mim, é um pouco isso. Eu faço e gosto do que eu faço. Então, eu imagino que ter se candidatado para deputado foi algo natural na sua história. Ou o senhor ficou assim, eu vou ser deputado? Natural. Quando você está na política, você falou isso. Sempre tem a perspectiva do futuro. Sim. Então, sai vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal, depois senador, depois presidente da República. Uma linha histórica ali. Tem alguns que foram candidatos, se elegeram vereador, terminaram vereadores. Tem outros que foram deputados, terminaram deputados. Mas eu acho que na política é isso. E como você tem uma visão de ajudar, de contribuir, eu acho que a possibilidade de ter sido deputado, ela surge a partir de um outro movimento. Como eu disse aqui, o deputado Zico Prado, num momento da sua história, decidiu não ser mais candidato. E aí nós fizemos todo um debate. Eu não era mais vereador, tinha perdido a reeleição, eu era o primeiro suplente. Eu podia ter ficado onde estava e seria, possivelmente, achava que seria vereador,
se os 3 ou 4 companheiros do PT tivesse um deles sido eleito. Nenhum deles se elegeu. Então, eu acabei virando deputado por conta desse movimento com o Zico, que deixou de ser deputado. E aí, a gente trouxe outros companheiros para poder aglutinar. O Tião Bezerra, Manuel Del Rio, o pessoal do Movimento de Moradia, o pessoal da educação. Isso ajudou a criar esse movimento que me elegeu deputado com mais de 80 mil votos. Sim. E é a partir daí que a gente estabelece as relações de prioridades. Isso é verdade. Pensando nesse fio condutor aí dessa história do senhor, eu sei que nem sempre é fácil a gente se imaginar em algum lugar daqui 10, 20 anos, né? O senhor se imagina onde, se é que se imagina, e como que o senhor pensa Brasil daqui 10, 15 anos? Perguntas difíceis. Ah, mas eu gosto de pergunta difícil. Porque assim você não faz pergunta pra mim. Difícil porque eu não trouxe minha bola de cristal também. Futurologia. Gosto daquela da futurologia. Nesse ambiente de podcast, né? Bota lá uma... Faz, Mas eu, daqui a 10 anos, eu gostaria de continuar vivo, cuidando do meu filho, Sim, fazendo as coisas que eu gosto. E eu não saberia dizer se eu vou estar num cargo, se eu não vou estar num cargo, mas eu tenho certeza que eu vou estar fazendo política de alguma forma. Ou dando aula, ou no parlamento, ou em governo, não importa. Eu acho que assim, você pode ser o que você gosta de ser em qualquer lugar, né? E você pode fazer a diferença. Com relação ao Brasil, eu espero que a gente tenha um país diferente desse, aliás, até porque esse governo destruiu o Brasil, as suas relações internacionais, sua política econômica, as suas políticas sociais. A gente vai ter que reconstruir. Então eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha um país melhor para as pessoas que mais precisam. É inadmissível a gente ter um país que as pessoas correm atrás do caminhão de lixo, peguem osso no depósito do açougue. Assim, as pessoas em Brasília, gente gritando de fome. Aqui em São Paulo, um número grande de pessoas com plaquinhas pedindo comida. Isso é inadmissível. E a gente não pode achar isso normal. A gente precisa se indignar com isso e mudar essa realidade. E é possível, o Brasil já teve momentos melhores em que as pessoas tinham universidade, podiam comer picanha. Hoje é quase que impossível você comprar picanha para o churrasco. As pessoas vão fazer churrasco sei lá do quê. Estava ouvindo um depoimento de uma senhora que linguiça se tiver dinheiro para comprar. E é ovo se tiver dinheiro para comprar. Então nós estamos num momento muito ruim, muito. Infelizmente, culpa do governo federal, que é um inconsequente, um negacionista, que negou vacina, que levou muita gente à morte. Então eu espero que daqui a 10 anos a gente possa ter um país melhor, respeitado mundialmente, como o Brasil merece ser. E também, não é? Isso eu vou contar o que a gente faz nos bastidores, que eu gosto de... O pessoal aqui do estúdio sabe que eu gosto de falar de bastidor. Eu comentava antes do início do nosso podcast que, quem sabe daqui a uns anos mudar de país, né? Eu que tenho uma descendência italiana, ir para a Itália. Também não é o caminho, é mudar o que a gente tem aqui, né, deputado? Tem muita gente que fala, vou embora do Brasil. Tá bom, vai embora e no outro país vai encontrar uma extrema-direita, vai encontrar diversidade. Vai para onde de novo? Vai de novo embora? Acho que a gente não pode fugir do que nós temos da nossa realidade. Até porque esse país, esse estado, é de uma riqueza e de uma beleza imensurável e que as pessoas precisam conhecer, explorar. E elas podem fazer isso. A gente pode mudar. Eu sempre digo isso. Você elege um governo por 4 anos e esse governo é responsável para você ter condições boas ou ter condições ruins. E, infelizmente, a maioria optou para a gente ter condições ruins. Espero que tenha aprendido para a gente poder ter, de novo, condições melhores. Perfeito, deputado Paulo Fiorilo, agradeço. Como estamos terminando aqui, a gente vai fazer agora o ping-pong. No podcast não tem ping-pong? Tem tempo, produção? Tem, estão dizendo que tem tempo. Então, ping-pong. 30 segundos. Seu time. Corinthians. O meu é Ferroviária. Seu livro. Meu livro, Ensaio sobre a Cegueira. Saramago. O meu livro é O Manifesto Comunista. A sua música preferida. A minha música preferida? Ai, meu Deus do céu, minha música preferida. A gente vai terminar o podcast vamos sem terminar uma esse podcast sem a então, música preferida. Chuta uma. Chuta a uma? A que você estava ouvindo quando você veio pra cá. Eu não estava ouvindo. Gente, eu me peguei aqui. Eu acho que pode ser de criança? Pode ser de criança. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha, patati patatá, aquelas coisas só pra sair, né? Aquela música italiana, eu gosto. Tem o Genrosso, que eu gosto muito. Pronto. Do Genrosso, o seu italiana. Cantor preferido? Meu cantor preferido? Milton Nascimento. Sua cantora? Minha cantora Gal Costa. Muito bem. Eu sou da MPB ali, assim, né? O seu time de coração?
É sério que eu falei, é o Corinthians, deputado. Mas tudo bem, já não trabalho mais com futebol, tô aqui, né, na política, então tá tudo certo. Então tá bom. Bom, a gente está encerrando o podcast. Queria agradecer todo mundo, o pessoal aqui do estúdio, a Júlia que me entrevistou. E a gente volta pro próximo daqui a pouco, tá bom? Tá ótimo, deputado. Olha, deputado Paulo Fiorilo, adorei a conversa com o senhor. Tava tensa no início, viu? Você Fala a falou, mas eu verdade. disse que podia Tem ficar problema. tranquila que eu não mordo. Tá bom, então tranquilo. Então você que nos assiste aqui na Lesp, você nos escuta. Fique ligado toda segunda-feira, às 7h, um novo episódio. A gente fica por aqui. Não se esqueça, as nossas redes sociais e lá no nosso site, al.sp.gov.br, todas as informações aqui do Parlamento Paulista. Eu fico por aqui. Tchau.